7 da NBR 17047, tá? Que ele chama de definição dos limites, tá? Para a definição dos limites, existem algumas recomendações, dizendo que a gente precisa analisar os documentos, conforme o item número 4 da norma, precisamos verificar os dados geométricos presentes nessas documentações, distâncias, coordenadas se tiverem, ângulos, rumos, azimutos, enfim, precisamos consultar isso no documento técnico, precisamos averiguar junto ao proprietário, aos confrontantes, onde são os limites, verificar se esses limites estão bem definidos, se os elementos construtivos estão de acordo com o que os dois entendem como limite, tá? Sobretudo nos casos onde não houver nenhum dado nos documentos que mostrem isso de forma clara, certo? Temos que certificar também de que os limites a serem determinados não se sobreponham a outros limites dos imóveis e das parcelas confrontantes, obviamente. Quando necessário, a gente precisa realizar um levantamento de uma área maior, né? A gente vai fazer um levantamento de uma área maior para procurar encaixar o nosso imóvel, a nossa parcela ali dentro, para ver se as medidas que constam lá na matrícula do meu cliente ou na posse do meu cliente se encaixam no contexto geral ali de tudo que se encontra do seu entorno, com os confrontantes, aqui o A, B, C, D e F, aqui que estão representados nesse desenho, tá? E aí a gente vai identificar essas mudanças de direção ou de confrontação no imóvel, que como a gente já identificou aqui, uma mudança pequena de direção aqui no ponto número 6, então a gente precisa identificar isso no imóvel, na parcela, para poder então medir e descrever corretamente esse imóvel depois, certo? Um conceito muito interessante nesse capítulo 7, muito inovador, é o conceito da confrontação por vértice. Por quê? Porque na legislação, qualquer processo de registro, em qualquer código de normas, na lei, enfim, que vocês pegarem, dificilmente a gente vai fazer um processo de registro, quando a gente for fazer a anuência dos confrontantes, ou seja, for levar esses documentos técnicos para esses confrontantes anuir, concordando com as medidas, nunca se leva em consideração, por exemplo, se essa nossa parcela aqui for sendo levada a registro, nunca se leva em consideração, por exemplo, um confrontante que só confronta com um ponto. Sempre se leva em consideração os alinhamentos. Certo? Os alinhamentos. Se essa distância bateu e o confrontante concordou, ele dá ok. Mas veja bem, se qualquer movimentação que a gente fizer de uma posição de um ponto através de um processo de retificação, se a gente mexer essa coordenada para qualquer direção aqui, né? Na hora que a gente ajusta o nosso título, o imóvel E está amarrado nessa coordenada. Mas a legislação atual não exige a anuência, no caso aqui, os confrontantes por vértice, seria o E e seria o C. Por quê? Porque o D possui um alinhamento em comum com a minha parcela, o B também, o A também, e o F tem 2 alinhamentos aqui com a minha parcela, correto? Então, o confrontante C e o confrontante E, eles não possuem um alinhamento, eles não são obrigados até então a anuir esse processo, tá? Só que a norma recomenda que eles constem pelo menos no desenho e depois a gente vai ver lá no memorial, nas peças técnicas, que ele conte lá no campo de complemento de observação que existe um confrontante pontual. Por quê? Porque agora que os cartórios estão começando a se informatizar, sobretudo com as questões geográficas e de posicionamento das matrículas, uma hora vai cair o registro aqui dessa matrícula e esse pontinho pode não cair no mesmo lugar, correto? Então, quando a gente for fazer a pesquisa dos confrontantes, é importante agora a gente também começar a considerar que o confrontante C e o confrontante E estão entrando no jogo. Eles estão entrando no jogo porque essa coordenada dele aqui, se já foi medido conforme a norma, possivelmente vai estar demarcada em campo.
e aí eu vou poder medir e confirmar. E tendo a confirmação, eu vou aceitar aquela coordenada dele, ok? Então a confrontação ela passa a ser, pela norma, por vértice. Tá? Toda vez que a gente for medir um ponto que já foi medido anteriormente, tá? Então vamos supor, o ponto 5 já foi medido lá pela parcela E, pelo confrontante E, ele já foi medido. Se as minhas coordenadas, né? Primeira medição foi feita pelo confrontante E. A minha é a segunda medição, correto? E essa medição que eu estou aqui medindo pela segunda vez, eu já tenho a coordenada desse ponto aqui que está lá na matrícula. E a coordenada, quando eu faço o controle posicional, né, a comparação, então a comparação entre coordenadas, se der menor ou igual a 24 centímetros, tá, que é o que a gente vai torcer sempre, se der menor ou igual aos 24 centímetros, vale a primeira medição, correto? Então, a partir do momento que eu medi a parcela e esse ponto já havia sido medido, registrado, essa matrícula já conta essa coordenada já consta na matrícula, a partir do momento que eu comparei a minha coordenada com a coordenada existente e está dentro da tolerância, vale a coordenada existente, ok? Então, sempre fica valendo, nesse caso aqui, a primeira medição vai valer para essa coordenada. O que eu vou fazer? Eu vou absorver essa coordenada no meu memorial, assim como acontece no imóvel rural, certo? Do INCRA é assim. A gente identifica o código que já está credenciado, mede, faz a comparação. Deu dentro da tolerância, a gente vai assumir aquelas coordenadas. Tá? E se não der dentro das tolerâncias? Se não der dentro das tolerâncias, como é que funciona no rural? Os profissionais se conversam, eles se colaboram. Eles precisam conversar e verificar se houve algum erro para poder, se for o caso, fazer uma correção nessa certificação. Nos imóveis urbanos, pode ser que agora, no primeiro momento, a gente tenha um pouco de dificuldade de fazer essa gestão entre o contato do cliente do profissional que atendeu o cliente e o profissional que está atendendo o cliente agora dessa parcela. Então, o certo é sempre entre os profissionais haver uma comunicação, certo? Então, como agora a norma exige que seja entregue um relatório, junto com os processos, o que vai acontecer? Vai ter o nome do responsável técnico, vai ter os contatos telefônicos, a gente vai procurar conversar e ver o que houve, por que as medições estão dando fora dos 24 centímetros, caso acontecer. Joia? Então, vale a primeira coordenada quando ela é testada e fica dentro da tolerância. Joia? E então, conceito de confrontação por vértice, que estão lá nos limites. Então, definir os limites, averiguar com os vizinhos, com os confrontantes, com o proprietário, identificar toda a documentação, e eu já recomendo que a gente verifique também a documentação de confrontantes por vértice, que a gente chama de confrontante pontual também. Joia? Então, o item 7 da norma do capítulo 7, esse é o resumo. Valeu? Obrigado.